Meus amigos, esse negócio, né, essa história de cortes de gastos, né, que o governo federal está estudando, que deve vir a público nos próximos dias, né, um diz vai ter mudança no BPC, outros falam não vai ter mudança no BPC, mas nós vamos continuar discutindo sobre essa possibilidade. Só que, de antemão, gente, segundo alguns colunistas, há sim nas mesas de discussão lá em Brasília, o BPC Loas, o Bolsa Família, entre outros benefícios, né, da população brasileira. Eu já vou contar todos os detalhes dessa matéria que saiu no site Gazeta Brasil, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, também o seu comentário. Olha, gente, as mudanças, né, que estão sobre a mesa, né, ou seja, mudança não, né, as discussões que estão sobre a mesa, que segundo informação, né, aos poucos o Fernando Haddad, né, e a ministra Simone Tebet está convencendo o presidente Lula, né, que estuda a limitação no crescimento do salário mínimo e a reforma no BPC, né? Ou seja, gente, o Lula ganhou a eleição, né, com o papo, né, com a conversa de que iria valorizar novamente o salário mínimo, o que está cumprindo, né? Já subiu 2 vezes o salário mínimo na gestão dele e nas 2 vezes teve aumento real, né? Porque se seguisse a lógica que estava acontecendo no mandato do Michel Temer e no mandato do Bolsonaro, o salário mínimo estava bem abaixo, uns R$ 30 abaixo do que está sendo pago hoje em dia. Mas me parece que tudo indica que pode ser que o Lula também adote o mesmo sistema, né, de reajuste do salário mínimo, como aconteceu no mandato do Michel Temer, como aconteceu no mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Mas vamos à matéria, né, que está aqui no site Gazeta Brasil para você entender aonde eu quero chegar. O presidente Lula, né, segue avaliando um pacote de medidas para revisar as despesas do governo e equilibrar as receitas e gastos federais. O princípio, né, o principal desafio é o impacto das despesas obrigatórias no orçamento, né, que tem dificultado o governo a realizar novos investimentos em outras áreas. Segundo informação do jornalista Gerson Camarote, né, que é da Globo News, que é do G1, o governo trabalha na readequação do orçamento federal com base no novo arcabouço fiscal, né, que substituiu o teto de gasto, com o objetivo de liberar recursos para investimento diante da pressão das despesas obrigatórias com salários e benefícios sociais. O que isso quer dizer, gente? Governo, quando entra, é que nem prefeito, quer trabalhar, quer mostrar obra, só que existem as despesas obrigatórias. Quais são? Saúde é despesa obrigatória, né? Já tem o recurso ali, o governo tem que gastar. Segurança pública tem a despesa obrigatória. As pensões e aposentadorias e BPCs é despesa obrigatória. E daí o que acontece? O orçamento fica engessado. Praticamente tudo aquilo que o governo arrecada, né, de imposto, acaba indo para pagar as despesas obrigatórias, sobrando um pouquinho do orçamento, né? Por exemplo, para construir uma ferrovia, para construir um novo hospital, para construir universidade, ou seja, né, o governo federal não consegue investir porque o dinheiro vai tudo para as despesas obrigatórias, né? O pior de tudo, que muitas vezes falta dinheiro até mesmo para as despesas obrigatórias, né? Na última quinta-feira, o presidente Lula convocou uma reunião no Planalto para discutir o tema. O encontro, que durou a tarde toda, não gerou declarações ou anúncios oficiais. O governo ainda não fechou o pacote e medidas que será enviada ao Congresso Nacional e não há previsão definida para o envio do projeto. Só espero, gente, que seja um projeto de lei e não uma medida provisória. Por quê? Se for um projeto de lei, ela só vai valer, começa a valer, depois que passar pelo crivo do Congresso Nacional, ou seja, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Agora, gente, quando é uma medida provisória, já tem força de lei, já entra valendo, né? Tomara que seja um projeto de lei, né? Essas medidas que o governo vai apresentar nos próximos dias. Propostas para salário mínimo e BPC Loas, né?
Entre as propostas em discussão está uma possível alteração no ritmo do crescimento do salário mínimo, com a intenção de estabelecer um limite para os reajustes. Isso se deve ao fato de que diversos benefícios sociais no Brasil são indexados ao valor do salário mínimo, o que tem gerado impacto no orçamento. Outra medida que está sendo analisada é a revisão do BPC, né? Ou seja, a sequência no pente fino. O governo estuda desvincular o reajuste do BPC ao salário mínimo, transformando em um valor nominal, semelhante ao que ocorre no Bolsa Família, que tem reajuste atrelado, que não tem reajuste atrelado ao mínimo. César, mas escute aqui, mas o Lula já descartou isso, o ministro do MDS já descartou isso, o ministro da Previdência Social já descartou isso. Gente, só que são as declarações que eles dão em público. Só que lá no fechadinho, né, a equipe econômica ainda está tentando convencer o presidente Lula a fazer essas mudanças, como é o caso desvincular, né, o salário mínimo do BPC. Aí o BPC seria uma espécie de um Bolsa Família, né? Quando o governo quisesse reajustar, reajustaria. Só para você ter uma ideia, o Bolsa Família já tem 2 anos que o presidente Lula está no governo. Até hoje não teve um reajuste sequer. E uma outra questão, gente, presta atenção, uma outra questão que está sendo discutido em relação ao BPC, né? Que atualmente o BPC custa cerca, né, de 120 bilhões por ano ao governo. Estudo interno, aqui que está o X da questão, estudo interno indica que cerca de 1 milhão de pessoas, ou seja, 1 milhão de beneficiários do BPC, aproximadamente 1/6 dos beneficiários não possuem a documentação necessária para comprovar a deficiência, de acordo com a classificação internacional de doença. Esses casos, em grande parte decididos por via judicial, representam um impacto de cerca de 20 bilhões anuais no orçamento. César, mas o que você quer dizer com isso? Tem muitas pessoas, em torno de 1 milhão, né, que está recebendo o BPC Loas, só que não tem CID nenhum, não tem o catálogo internacional da doença. Por exemplo, quem tem uma paralisia infantil tem um CID, né? Está recebendo o BPC por paralisia infantil, vai estar lá o CID. Tem um programa, você está, por exemplo, passando por hemodiálise, você tem um problema renal crônico, né? O que está acontecendo? Tem que estar lá, né? O CID da doença, por exemplo, está recebendo o BPC por síndrome de Down, tem que estar lá o CID da doença, só que estudos internos estão mostrando que hoje em torno de 1 milhão de beneficiários do BPC não tem CID algum, ou seja, não está especificado qual é o tipo realmente de doença que aquela pessoa tem para estar recebendo o BPC Loas, né? E aí o governo está estudando para ver que medidas vai adotar em relação a isso. E segundo informações, né, a grande maioria desses benefícios foi concedido na esfera judicial. Agora, né, o governo vai estudar, será que essas pessoas que não consta o CID, será convocado para uma perícia médica, né, para que o perito, né, avalie essa pessoa e coloque o CID lá corretamente? Ou será que o governo vai exigir desses beneficiários que, né, vão até o médico, né, que é acostumado a tratar desse deficiente, né, que coloque o CID da doença? Essa questão que está sendo investigada, né, por parte federal, por parte do governo federal, para decidir sobre isso. Ou seja, gente, é duas coisas que o governo pretende agora fazer no BPC, que é o caso, aliás, duas, não tem mais, né, que é o caso de tentar desvincular o BPC do reajuste salário mínimo. Eu sinto pena do Lula nessa questão, gente. Eu duvido que o Congresso Nacional vai acatar uma medida quanto essa. Agora, dessa questão do CID, eu acho que passa fácil no Congresso Nacional, né? E existe uma outra questão, né, que talvez de exigir a biometria mesmo dos que, né, já têm benefício antigo, porque hoje, né, para conseguir um BPC Loas novo, o beneficiário já tem que ter, né, como se diz, a biometria, né, cadastrada, né, para conseguir o BPC Loas, né? E aí, né, a intenção do governo é estender para todo mundo. Mas quem tem carteira, essa de carteira nacional
como se diz, gente, RG, né, já tem, digamos assim, a biometria. Aqueles que votou, recadastrou o título, também já tem a biometria, né? E também existe a possibilidade do governo exigir uma prova de vida anual dos beneficiários do BPC Loas. Ou seja, várias medidas estão postas sobre a mesa, né? Mas eu, na minha modesta opinião, o que é bastante perverso, né, é a questão do presidente Lula, da equipe econômica, né, tentar desvincular o reajuste do salário mínimo do BPC Loas, porque isso aí beira a crueldade. Mas só que é aquilo que eu falo, gente, não se preocupe, porque a gente não conhece o teor ainda dessas medidas. E lembrando, vai ter que passar pelo crivo do Congresso Nacional. É aí que nós vamos conhecer realmente os nossos deputados, é aí que nós vamos conhecer realmente os nossos senadores, para ver quem de fato está do lado do povo e quem de fato está do lado, né, do mercado financeiro.